que estão aqui já acompanhando a nossa transmissão. Perguntando aqui se eu concordo em ser gravada. Ok. Bom, bem-vindos a mais esse dia de Mostra Cuité, nosso segundo dia de mostra. É um evento muito importante que está conectando realizadores do norte e sul do Brasil. Ele começou ontem, dia 5 de setembro, e segue até amanhã, dia 7. Amanhã a gente tem um debate com a temática Batalhas do Cinema Independente, Subjetividades Brasileiras, e vamos ter como convidadas a Rayane Penha, aqui do Amapá, a Marina Kerber, do Rio Grande do Sul, e fazendo a mediação, a Thalita Menezes, do Amazonas. Em seguida, a gente vai ter a exibição de Carta sobre Nosso Lugar, Meu Corpo Feminino, Mazagão Porta do Mar e Histórias de Mar Abaixo. São todas produções lindas aqui do estado, então não percam. Já fica desde já o convite. Hoje, no domingo, dia 6, a gente inicia a programação da Mostra Cuité com o debate Brasil Continental, audiovisual além do Rio de Janeiro e São Paulo, com as convidadas Karina Cordeiro, do Acre, e a Caiá Rodrigues, do Rio Grande do Sul. E, em seguida, a gente vai ter a exibição de 9 curtas do Amapá, que é Sobre Quedas e Quedares, Lambes que Gritam, Intermitências sobre Macapá, A Chula, De Domingo a Domingo, O Fotógrafo, Cai Carantem, O Passado Presente e Intervenção Urbana. Então, terminando a nossa conversa aqui no Zoom, vocês já seguem lá para o site da Mostra Cuité, que os filmes vão ficar disponíveis até 11h30 apenas. Então, minha gente, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Jami Gurjão, faço corres de produção cultural e audiovisual independentes aqui em Macapá, no Amapá. Eu colaborei na curadoria da Mostra Cuité por meio do acervo do Festival Imagem em Movimento para essa edição. E hoje eu faço a mediação desse espaço de troca que a gente está compartilhando aqui. E aí eu peço para as meninas se apresentarem também, Caiá e Karina. Podem ficar à vontade para falar das trajetórias artísticas de vocês, seja no audiovisual e em outros segmentos artísticos. Então, muito prazer. Eu sou Caia Rodrigues, sou aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estou falando da capital agora. Trabalho com arte, sou artista, sou formada em teatro. Trabalhei grande parte da minha vida apenas com teatro e depois fui desbravando outros espaços, né, entendendo muito que tinha uma vontade de fazer uma pesquisa sobre arte popular e fui enveredando para artes de rua, artes da rua. Trabalho com carnaval de rua hoje, além do cinema, o qual eu trabalho como atriz, entre outras áreas da produção. Então, gente, boa tarde. Aqui ainda é tarde, no Acre. Ou boa noite. Meu nome é Karina Cordeiro. Eu trabalho com audiovisual desde 2008. Tenho trajetórias aí de formação num curso técnico de cinema e vídeo. E também curso de história na Universidade Federal do Acre, daqui. E desde então também passei ali um período trabalhando com formação, dando aulas, né, mesmo, em cursos de formação na área de fotografia e de cinema mesmo. Atualmente eu trabalho com fotografia e estilo, né, faço serviços na área, mas o modo realizador aí, né, que já passou por os processos aí, funções de produção, assistência de produção, direção de arte, fotografia também, e direção também, tem aí nessa minha trajetória. E que está sempre contínua, né? Porque a gente vai seguindo sempre. É isso. Manas, como tem sido a produção audiovisual no contexto de vocês nesses tempos pandêmicos? Tem rolado produzir? Tem rolado reinventar formas de trabalhar? Como tem sido para cada uma de vocês? Aqui no Acre, atualmente, a gente está discutindo questões para trabalhar com a Lei Aldir Blanc, né?
A gente tem a Câmara Temática de Audiovisual, tanto nos setores estadual quanto municipal, e a gente vem realizando, debater essas propostas, né, que nos favoreçam nesse momento tão catalisador que a gente está passando. E é sempre um desafio, né? Trabalhar cinema no Brasil é um desafio. Aqui, a gente, querendo ou não, a gente tem esses embates, enfrentamentos pela questão do ponto no qual a gente se referencia, né? E é uma questão, né? Qual é o ponto que a gente tem de referência, de tanto de chegada quanto partida, né? E, no caso, são os comumente contemplados, eixo que tem até, né, o nome do nosso debate, o eixo Rio-São Paulo. E a gente tem problemas, assim, tipo, tangíveis, a gente tem um pouco de problemas na questão logística, como, por exemplo, até para adquirir ferramentas, as nossas ferramentas de trabalho para gravar, a gente precisa pedir, a gente paga um frete absurdo, gente, mesmo, assim, às vezes é 3 vezes o valor do produto. E com esses enfrentamentos, a gente vem seguindo, né, tentando se reinventar, principalmente nessa questão desse momento agora, e resolvendo as coisas da melhor maneira possível. E que ele passe para a gente poder, de fato, efetuar essas gravações, etc. Caia, como tem sido? A gente passa por uma situação parecida, né, em relação à lei Aldir Blanc, né? A gente também está fazendo uma movimentação tanto para auxiliar, né, as pessoas com a lei Aldir Blanc, até com questões de reivindicação, né, de se tem efetivamente espaço para pessoas de todos os segmentos, né, dos mais diversos possíveis, assim. E acredito que a pandemia ela tem evidenciado, né, um abismo que tem, né, dentro das nossas produções, assim, né, acontece que quem tem o cinema ele ainda é uma arte, um tipo de arte feito por pela elite aqui, assim, né. A gente tem a maior parte das universidades que oferecem um curso de cinema, elas são particulares, né? A gente só tem uma faculdade dentro de todo o estado que tenha oferecimento de curso público, né, de cinema. E as faculdades que a gente tem aqui de cinema, elas regulam no valor de R$ 3.000 a mensalidade, né? Então é isso, né? Quem tem a oportunidade de fazer uma faculdade de R$ 3.000 mensais, né? Então isso já demonstra uma característica do público das pessoas que fazem o cinema, assim, né? E aí dentro da pandemia a diferença fica gritante a diferença fica gritante entre as pessoas que fazem cinema que vêm da periferia e as pessoas que tiveram acesso à universidade, que são as pessoas que estão podendo produzir em casa, que têm equipamento, justamente pela grana, assim, né? E o setor parou, né? Agora alguma coisa de publicidade voltou a funcionar, assim, com algumas restrições, mas o cinema mesmo, ele está num momento bem parado. Espero que a Lei Aldir Blanc e esses editais que estão vindo, eles também venham para tentar solucionar esse abismo, né, entre esses dois mundos, né, dessas pessoas que têm grana e as pessoas que não têm para produção, né, e que cheguem quem deva chegar, né, porque muitas vezes esses projetos, quem consegue escrever projeto é justamente quem teve acesso à universidade, que vai poder escrever bem, né, e aí algumas vezes não chega, né, a grana nesse cantinho da cadeia que é mais que é vulnerável mesmo, assim. Ontem achei curioso porque eu estava assistindo um programa chamado Independência ao Norte na Amazonsat e tiveram alguns artistas daí do Acre, aqui do Amapá, do Amazonas, do Pará, e em certo ponto do programa uma das convidadas pontuou, né, como aqui na Amazônia a gente está saturado de imagens do Sudeste. E aí eu estendo essa questão para a forma como a gente é representado personagens ou equipes que estão pensando e desenvolvendo esses produtos audiovisuais. Nesse sentido, o Sul ele ocupa também um lugar que, em alguma medida,
é de território hegemônico na construção de narrativas sobre o Brasil, né? Existe todo o imaginário sobre o Sul, assim como que chega aqui para a gente, assim como existe um imaginário sobre a Amazônia que chega, de que um imaginário que é cultivado, de que as populações que habitam mais loiríssimas dos olhos azuis, enquanto esse são invisibilizadas sistematicamente, né? Então, a partir dessas questões de representação, eu peço para Caia falar para a gente um pouco como tem sido o trabalho dela em pensar o audiovisual a partir do protagonismo negro no Sul e comentar sobre essas narrativas dissidentes na cultura gaúcha. E em seguida eu já contextualizo também para a Karina falar enquanto mulher amazônica. Então, essa questão, né, sobre como a gente é bombardeado por imagens do Sudeste, eu acho que isso acontece aqui também muito, né, o que nos chega aqui forte como, né, vem do Sudeste, assim, né, de imagem mesmo e de produção, acho que se conseguiu ser bem sucedido na implementação de uma indústria audiovisual ali, né? Muito também por causa das emissoras e outras coisas que não tem exatamente a ver com o cinema, assim, né? Que vem de outra caminhada, assim, de TV mesmo, né? E isso traz uma série de complicações, né? Assim, eu percebo muito essa coisa, essa questão do sotaque, de ter que esconder o sotaque muitas vezes, né? Muito para poder ser, né? Porque todo mundo fala, não, é que o Sudeste tem que digerir, né? Porque o Sudeste é o centro, né? Ali que... Então, às vezes, a gente não só recebe muita imagem do Sudeste, como a gente produz pensando no Sudeste também, assim, né? Como eles, como receptores. Mas eu acredito que isso não seja tão real, assim, né? Porque eles não estão recebendo, assim, muitas das nossas imagens, assim, né? Eu sinto que tenha esse problema de distribuição, de para quem que a gente sabe, para quem a gente está fazendo a nossa arte, assim, quem é que está vendo? Eu sinto que a gente tem essa dificuldade aqui no Sul de fazer chegar em outros lugares, né? Existe uma arte que se faz quase para os artistas mesmo, assim, e fica num circuito muito fechado e daqui, né? Local, assim, né? Claro que existem exceções que conseguem furar e romper essa bolha, assim, mas geralmente isso acontece, assim, né? Então é muito legal também estar aqui podendo trocar com pessoas de tão distante, assim, de mim, porque é quase inédito para mim, assim, né? Poder trocar com pessoas do norte, assim, né? O fazer artístico mesmo, né? Do cinema, assim, né? Eu sinto que nos últimos anos tem se tentado, né, tomar o cinema aqui do Sul para trazer uma outra cara para ele, assim, né? Isso que tu fala sobre o que chega aí para vocês, né, da imagem do gaúcho e da gaúcha, loiros, brancos, descendentes de europeus, né? Isso é estimulado também aqui, né? Então a gente tem festividades que ganham bastante grana, assim, né? Do interior, que é para justamente fomentar a cultura europeia mesmo, né? E assinar embaixo e sublinhar que nós somos descendentes de europeus, né? Com paixão nisso, assim, o Estado tem. E aí outros tipos de cultura são completamente escanteados e existe uma tentativa mesmo de deixar invisível, né? Então, a gente vê manifestações que elas são negras e populares e elas são violentamente destruídas, assim, né? Movimentações que tentam se manter sozinhas sem ajuda, né? E mesmo quando consegue se manter sozinha, tem que lutar contra, às vezes, o próprio governo, né? Então é muito difícil para a gente. A gente vê um carnaval aqui completamente destruído, que já não recebe mais nenhuma verba de governo, assim, né? O carnaval de rua que está cada vez mais sendo marginalizado mesmo, assim, né? E uma falta de incentivo mesmo que essa imagem
do gaúcho seja mais diversa, né? Porque nós não somos tão poucos aqui, né? Não somos, a gente é 30% da população do Rio Grande do Sul, né? Então, não é tão pouco assim, né? Se a gente pensar, principalmente nos Estados Unidos, que toda a população negra é 12, 13%. E tem muito mais representatividade, né, nas telas, assim, né? Então, a gente observa que tem alguma coisa de bem errado, assim. Mas Karina, existe, né, só para pontuar que eu esqueci, que existe sim uma movimentação grande de pessoas pensando em como deixar a cara do audiovisual daqui mais diversa. Existe o coletivo Macumba Lab, que está crescendo muito pensando nesse sentido, assim, e outros coletivos e outras organizações individuais que vão pensando isso, assim. Karina, pegando esse gancho de representação, e de como, né, a gente está saturado de imagens de outros lugares falando sobre a gente, sobre os nossos territórios, a nossa cultura, os nossos modos de vida. Eu te pergunto sobre as tuas impressões e experiências enquanto mulher acreana também, a respeito dessas criações de narrativas próprias. Como tu te sentes nesse lugar? Então, a Amazônia em si, ela é uma invenção. Ela foi criada. Ela foi criada para atender um molde de seus princípios mesmo de exploração científica, principalmente, né? Porque vocês veem chamar os desbravadores que para cá vieram, que eram os cartógrafos, os geógrafos, eles vieram com o intuito de trazer nas suas viagens essa legitimação disso que a Caia falou, da cultura europeia como superior. Por quê? Porque além de fazerem isso, eles foram para o rumo de implementar seu poder, de implementar sua força, e o pior de tudo, que é deslegitimar totalmente as pessoas que aqui habitavam. Aqui habitavam milhares de pessoas, que de certa forma viviam em harmonia com seu lugar de pertencimento. Porém, essa criação amazônica, por isso que hoje se tem inclusive debate para pluralizar, chamar de Amazonas. Nós temos a Amazônia. Veja bem, Jane, eu e você está em Amapá, eu estou aqui no Acre. Nós temos as nossas diferenças. A gente não está nesse grande arado geopolítico que nos é implementado. Porque você veja bem, se você delimitar uma imagem, você homogeneizar toda uma galera, é muito mais fácil de você dominar, de você imperar as forças e de você se usar como referência. A própria história do cinema nacional, se a gente observar, um dos maiores investimentos que teve, assim, foi tipo com a criação, por exemplo, em 1949, da Companhia Veracruz, que era uma vertente totalmente dessas vertentes cosmopolitas, né? Ai, um bicho. Mas aí, você veja bem que essa vertente, ela tinha uma receita, ela tinha um diálogo para trabalhar e que era totalmente empático com essas ideias implementadas de superioridade. Nós, na Amazônia, dessa grande generalização que ocorre, esse viés, nos foi imposto uma imagem de exótico. O exótico. Agora, o que é exótico? O exótico pode ser belo, pode ser natural, mas o exótico também é tipo de poder. O exótico tem que ser dominado. O É um exótico subalterno, né? tem que ser... Tipo, vocês precisam da gente para vocês ficarem melhores, entendeu? Tipo, deslegitima totalmente o nosso viés, a nossa visão. É aquilo que a gente estava falando. É o ponto de referência. É o ponto de referência que a gente tem de partir e chegar. A gente é esse ponto? A gente não é. As Amazônias no todo, elas não são esse ponto de partida e de chegada. Podem até ser para atender esse viés idealista e tal. Mas é uma coisa muito mais abrangente. Eu vejo assim, ser mulher na Amazônia, que foi até uma coisa que a gente meio que pré-falou, assim, né, de questão libertária, para mim, foi eu ter esse conhecimento
de que existem Amazônias, sabe? Que eu não sou essa cultura que me impuseram, gente. É essa cultura do ferro, da cruz, do sangue, da espada, é isso que me representa. É só isso, tipo, sou só isso, sou. A gente é além disso. Como também nas outras regiões do país. Como, por exemplo, no Sul, é implementado essa questão implementada a questão, né, de você achar que tem pessoas brancas, né, que é a Europa brasileira, né? Então, como sempre, a perspectiva europeia, ela adentra os nossos campos, tanto os campos de estudo, os campos profissionais. O nosso currículo de estudo na escola é um currículo totalmente europeu. Até a base cronológica desse currículo é europeia. Essa divisão história, pré-história, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, é tudo com base na Europa. Então, de certa forma, ser uma mulher na Amazônia é você ir de frente a isso, sentir de enfrentamento mesmo, entendeu? E dizer, ó, a gente é isso, mas a gente pode ser também outras coisas. Porque isso, a gente é isso porque vocês disseram que era pra gente ser. Mas a gente é além disso. E com certeza o cinema, que é né, agora eu vou para o meu peixe, eu acredito muito que era uma ferramenta importantíssima até para desmistificar isso. A partir do momento que a gente pensa filmes que dialogam com outras perspectivas que vão para o outro caminho, ou então, como a gente chama aqui, né, na cultura popular, né, por outro varadouro, né, outro caminho, que dialoga cada vez mais no sentido assim de negar. Sabe? Ah, vamos negar, não, porque isso é um processo lento, né? É um sentido de agregar, a gente agregar olhares, sabe? Agregar perspectivas. Debates como esse são deveras importantes. Já é um grande passo, gente. Vocês veem bem que há anos atrás a gente não imaginava essas coisas, né? Ainda se trabalhava com as ideias estereotipadas e tal, de cada região faz o seu cinema, não sei. E agora não, a gente tem, de certa forma, né, o grande caminho aí inventado, que é a internet aí, né, ela possibilita, de certa forma, esses acessos. E aproveitando, né, a gente falando de produção, de uma produção decolonial, de uma produção que parte de outros referenciais, fala um pouco para a gente como é que são os canais de distribuição, de circulação do audiovisual brasileiro, né, de outras regiões, aí na cidade de vocês, no estado de vocês, como é que, se a população acessa, como acessa, né, se tem janelas de exibição, tem festivais, cineclubes, como é que é essa circulação de materiais aí? Pois é, eu acho que aquela distribuição, a gente tem muita bandeira. E a gente, que eu digo, a gente do Brasil mesmo, sabe? Porque, vejam bem, a distribuição é um processo da produção, a gente como realizador, a gente tenta muito a fazer, é uma delícia, né? Vamos combinar. Mas a distribuição é um processo que ele é tão importante, gente, assim, da gente conseguir chegar em lugares que a gente nem imagina, né? Que de repente é uma coisa que a gente é um neném que está enganando aí. Aqui, óbvio, a gente utiliza os meios, por exemplo. Aqui no Acre a gente tem um festival, que é o Festival Pachamama, que é um festival que o Acre faz fronteira com 2 países, que é o Peru e a Bolívia. E esse festival ele dialoga com esses países, vem desses países para cá, é uma delícia. Tem essa troca, tem tanto troca de filmes como a troca de modos de fazer, né, dos seus enfrentamentos e das suas maneiras para conseguir ativar e tal. E querendo ou não, festivais eles são ferramentas de distribuição também, mas óbvio, né? É uma coisa que ainda tem muito a acrescentar. Também disponibilizar os filmes na internet, com certeza, tipo no YouTube e tal, com certeza é um caminho de acesso. Quando a gente realiza mostras aqui, a gente procura sempre fazer
parcerias com as escolas para levar, né, os alunos, né? Alunos não, né? Que é sem luz, né? Estudantes, os estudantes para as plateias e tal, para a gente no fim sempre caindo de fazer os filmes para a gente mesmo ver. Uma hora ou outra fica sempre só a gente ver os filmes, né? E a gente quer justamente buscar essa parceria, por exemplo, com outros locais do nosso país, de parcerias até mesmo para a gente conseguir aprender mais a lidar com esse processo de distribuição, que é ainda um caminho que a gente tem que percorrer a duras penas e enfrentar, né? Enfim. Vocês veem que, por exemplo, chegam filmes para a gente, às vezes, que a gente nem quer, sabe? Qual foi a criança latino-americana que nunca assistiu, sei lá, filmes na sessão da tarde, tipo a la Ghost, e lembra de cenas? Gente, olha como os caras são gênios de botar, distribuir filme, pegar numa casa, sabe? Então, quais são os caminhos que eles, gênio entre aspas, né? Quais são esses caminhos que eles passam, o que eles fazem, que a gente pelo menos pode pegar um pouco para também acrescentar e propagar a arte, né, num todo, no modo geral. Nossa, lembrou do Ghost. Foi longe, né? Foi longe, né, do Ghost, meu Deus. Mas pra te ver, né, como os caras, como essa questão da distribuição, ela é tão, às vezes, né, usada, essas duras penas aí, ela é tão implementada, tão pagada. E o que falta para a gente conseguir também, digamos assim, distribuir os filmes, né? O que falta de representar? E um filme feito por mulher, minha irmã. O que falta mais? O que a gente precisa fazer para ele chegar onde de fato a gente quer que ele chegue? É uma coisa que a gente está aprendendo, eu acredito, né? São as coisas aí que a gente tem que percorrer. E por aí, Caia, como que está a distribuição, a circulação de produtos audiovisuais de outras regiões? Em tempos pré-pandêmicos, né? Claro, porque agora outras condições. Queria pegar um gancho, então, no que a Karina trouxe, assim, né? Que imagem, o controle da imagem, né? Quem tem o controle da imagem tem um poder absurdo, né? Quem controla a narrativa da imagem do vencedor, do bom, do ruim, quem controla essa narrativa detém um tipo de poder que é difícil adentrar e, né, vencer, assim, né? E essa pergunta que tu faz me toca muito, né? Tipo, tá, né? O que mais que a gente precisa, né? E no fim a gente tá ali construindo cinema, construindo filmes e ingerindo o Ghost, por exemplo, como a Karina mesmo colocou, né? E é difícil, eu acho que é o lugar mais frágil, né? É a distribuição mesmo, porque a gente acho que até para a região mais rica em relação à indústria mesmo, né, cinematográfica, que é o Sudeste, também tem problemas de distribuição, né? A gente infelizmente tem uma indústria que engatinha, né? A gente tá e parece que sempre quando a gente vai, tipo, não, agora vai dar o passo e desmorona tudo de novo, né? E a gente está nesse processo que é um pouco, né, o desabamento do nosso castelo de cartas, porque me parecia que a gente estava dando um passo para a gente compreender de que forma a gente faria essa distribuição, porque agora a gente já tem uma bagagem de filmes aí, assim, né, que foram incentivados, assim, né? E existe um delírio coletivo, como se o Estado não devesse colocar a mão no delírio coletivo que eu digo do senso comum, assim, né? Claro que quem está pensando no cinema não está pensando isso, assim, mas existe esse mito sendo propagado mesmo, que é que o Estado não pode meter, se o filme for bom, ele circula, se for ruim, não circula. E que a gente sabe que não é verdade, né? Porque o mercado, ele se cria, né? Então, como é que se
o mercado, assim, né? E usando o exemplo do Bolt ali, né? O quanto de incentivo não tem do governo estadunidense, né? Para que se propague, né? E para que eles ditem a narrativa do mundo, né? E é muita ingenuidade a nossa achar que se faz diferente, assim, né? E a gente vê quando o governo investe na arte como uma indústria, o que acontece, né? A gente vê Parasitas mesmo como um exemplo, né, disso, de uma indústria que se formou porque o Estado quis que se formasse, assim, né? E com incentivo, né? E e não é um país comunista, né? A Coreia do Sul não é, né? Só para pontuar também, assim, né? E falo isso muito pensando que a gente precisa fazer uma pressão para que a imagem do brasileiro sobre o cinema e sobre a nossa indústria do cinema, ela se altere, porque sem que esse imaginário ele seja alterado, a gente dificilmente vai conseguir apoio estatal, principalmente nesse governo que a gente está vivenciando, né? É um governo que está querendo que se destrua mesmo a imagem do brasileiro, né? Que sonha com essa imagem branca e europeia que não é, né? E é muito, eu acho que é uma coisa que tem mais patética, chega a dar uma pena, assim, que é tipo, ai, tu não vê o quão ridículo é isso, assim, né? Um país onde 57% das pessoas não são brancas e a gente construir essa narrativa de pessoas brancas e loiras vivendo, né? E não que não deva mostrar pessoas brancas e loiras, mas devemos mostrar outros tipos de pessoas, sim, porque ela compõe, né, a nossa diversidade, né? E justamente quando a gente sai para fora do Brasil, é justamente outras imagens que se atribuem ao brasileiro, né? Então, esse sonho de ser parecido com um europeu apenas e ignorar toda a nossa diversidade, né? É um sonho que a gente precisava rever, assim, né? E precisava construir como educação mesmo, assim, né? Estratégias educativas para a nossa população entender a indústria do cinema. Porque não entende, assim, né? Não entende como se forma, não entende como se forma as indústrias bem-sucedidas de fora do país, né? E se repete coisas como que são mentiras, né? E aí, respondendo mais do Sul, né? Eu acho que uma das estratégias que a gente tem, eu acho que já que as localidades são tão distantes, né? Quando a gente está tão longe do Sudeste, se criam muitos festivais e mostras, né? Para circular, né? Um pouco os filmes que são feitos, né? Porque acabam fazendo muitos filmes e eles, né? Para dar uma vida para os filmes, acabam acontecendo muitas mostras que também daí abrem espaço para debate, para as pessoas se conhecerem, né? Isso acaba sendo uma estratégia possível, assim, né? Mas eu sonho com um momento onde se coloque isso, assim, né? Tipo, que se coloque dentro um pensamento de que um pensamento do Estado de que as emissoras devem, né, passar curtas, por exemplo, dentro dos seus canais, incentivarem isso, assim, né? Principalmente porque os curtas são os primeiros passos das pessoas que estão começando a fazer cinema, assim, né? É a tua primeira oportunidade, assim, né? E esses espaços são negados, porque, né? Enfim, né? A manutenção de poder, ela fica retendo ali, né? E é difícil de dar, principalmente sem essa ajuda, esse pensamento, né? De construir a indústria de cinema. Exatamente. Ô, Caia, eu gostaria de, né, acrescentar, né, que essa imposição é tão real, né, e essa posição de ponto de referência de, da cultura externa, do que o que vem de fora que presta, o que está combinado, o que não tem história, quero até dizer isso, né? Que a gente não tem história, imagina só. É tão legitimado, e, por exemplo, claro, gente, a gente está aqui falando dos caras. A gente está falando português. Se a gente for analisar nesse território aqui, milhares de pessoas falando milhares de outras línguas. Já pensou que dele todo mundo falando em Yorubá, por exemplo? Não é?
É tão assim que acontece de todas as formas, é uma chuva. É na língua, é na cultura, no modo de pensar, é no sonho, na ilusão de que já, olha, a vida lá, né, lá fora é melhor, sendo que lá fora, como a Maia falou, ele vem de outras formas. Então, é uma legitimação mesmo que a gente tem. É necessário só essa consciência, né, de start, né, vamos combinar. É legal, mas ela tem que ser feita, né? Realmente, já, por exemplo, na TV aberta, com os nossos cursos, com os nossos filmes, seria uma delícia mesmo. Vamos bater 3 vezes madeira aí para. Ah, não, bater 3 vezes negar, né? A gente tem que, sei lá, jogar, fazer aí umas rezas, então. E, Caia, comenta um pouco para a gente do teu trabalho mais recente como roteirista, A Lenda de Oriki, é isso? Então, esse foi uma criação minha e do Gabriel Fatini, que pensamos numa uma história infanto-juvenil que trabalhasse com dois irmãos resgatando a sua cultura, assim, né? E para mim era como se eles fossem o povo brasileiro, isso que a gente fala, né? Parece que a gente não tem história e muito da história que eu fui conhecendo do meu país foi de uma caminhada adulta, né? E que loucura isso de pensar que como é rica a nossa história e o quanto nos é retirada, né? Invisível. Assim. Então a ideia era justamente isso, esses dois irmãos, né? São filhos de um casal interracial, uma mãe negra e um pai branco. Ela nasce a menina nasce com passabilidade, assim, né? Uma menina negra de pele bem clara. E ele nasce escuro, assim, né? E aí eles moram num condomínio de classe média, porque a família ascendeu, né? E em algum momento eles vão passar um tempo com a avó, e aí dentro disso eles começam a redescobrir um pouco da sua ancestralidade. E é uma história de ficção, de fantasia, assim, né? Então, em algum momento eles entrando dentro da garagem, eles encontram uma série de cartas do vô, começam a brincar com isso e acabam abrindo um portal da onde saem seres sobrenaturais. E eles agora precisam prender os seres sobrenaturais e entender como é que eles prendem isso. Eles descobrem que a avó tem poderes e descobrem muitas coisas sobre a mitologia brasileira que se aplicam, assim. E aí eles entram nesse resgate, que também é uma aventura, né? Eles vão e aí começam a descobrem que a avó conversa com os orixás e, enfim, meio isso. Eu tô numa fase bem de retomando. Primeiro fiquei muito surpresa de que saiu o edital, né? Porque aquilo, escreve tanta coisa assim, né? Então eu tô no processo de revisitar esse projeto que já faz mais de 3 anos que foi escrito, assim, né? A primeira fase dele, assim, né? Então agora é uma fase de retomada, de redescoberta, e é muito gostoso, assim, né? Ver os personagens, pensar, gente, isso aqui eu escrevia 3 anos atrás, já pulsava em mim isso, porque ainda tá em mim isso, assim, né? Muito, muito bom. Karina, acho que uma questão que pouco é abordada, né? A gente está se aproximando dos nossos 15 minutos de finais de conversa, e acho que uma questão que quase nunca é abordada quando a gente fala de audiovisual é maternidade. E, né, que você tem para falar um pouco, compartilhar sobre isso, né? Audiovisual e maternidade. Olha, eu tenho um filho, ele vai fazer 7 anos, dia 10 agora, virginiano aí. E com certeza existem. Eu vi, né, me vi, por exemplo, eu lembro que logo quando eu engravidei, e tava rolando um filme, sabe? Tava rolando um filme aqui na cena e tal. E aí, óbvio, meio que o cara não me chamou, não me convidou para a equipe justamente por eu estar grávida. Mesmo depois, quando eu tive filho e tal, ele já, né, tava grandinho e tudo. Mesmo assim, eu ainda vi
É tipo como se isso fosse um empecilho, sabe? O fato de você ter um filho, as pessoas meio que veem, assim, não, qualquer coisa, se tiver uma pessoa sem filho, com filho, vão chamar sem filho, sabe? É como se, de repente, contassem que a gente ia ter impérios, ou então, né, alguns acasos que impossibilitassem, sei lá o que se passa, né? Não sei. Mas, com certeza, assim, por exemplo, para ele, né, pro meu filho, eu procuro passar essa ideia, né, do quanto a arte num todo ela é libertadora. Libertadora tanto para você mesmo, para você ter, por exemplo, acesso a outras vertentes, né, você vê outro cinema. Eu acho muito legal, assim, uma questão dele, a arte num todo, na verdade, é de você ver uma coisa e aquela coisa te tocar, sabe? Como, por exemplo, vou usar um clássico aqui, não vai Ghost, não. Cinema Paradiso. Você assiste Paradiso e você se emociona. Você se emociona, você chora, né? A trilha, né, do Point também, né? É babadeira e tal. Mas você se emociona, você, de certa forma, te sensibiliza. Então, veja bem, eu nunca fui amiga de um projetista, mas aquilo me toca, sabe? Então, acho que assim, a gente poder, né? Eu tenho a experiência de ser mãe, né? E é essa experiência que eu pretendo passar, essa vivência, né? Nós somos vivências, várias delas, e juntas ao mesmo tempo. E é isso que eu pretendo passar, assim, por exemplo, meu filho, né? Do quanto essa arte libertadora e do quanto ela pode, de certa forma, te tocar. E também uma importante ferramenta metodológica, sabe? Que é totalmente mesmo acesso para a gente mudar de certa forma, né? Ou se não mudar, né? Que também muda coisa assim, parece né, um imperialista, né? Vamos mudar, não, mas sim agregar, vamos agregar. O verbo agregar é legal. É isso. Não sei se eu respondi. Mano, 10 minutinhos para o final da nossa conversa. Já deixo aqui o agradecimento à organização do evento por proporcionar esse nosso encontro tão rico de troca, de compartilhamento. São poucos os momentos, eu acho que eu tive a oportunidade também, enquanto mediadora, enquanto produtora cultural, de acessar pessoas de outras regiões numa conversa. E vocês podem fazer suas considerações finais também, pontuando à vontade, o que vocês quiserem. E se o público tiver alguma pergunta também, já pode mandar que as meninas vão responder. Então, eu queria agradecer primeiro o convite, né? Eu acho espaços como esse muito importantes, assim, espaços onde a gente vença as fronteiras. Porque a gente está falando aqui de distribuição e de como a gente fica limitado, né, dentro de espaços, né, por não ser não ser o do Sudeste, assim, então a gente fica ilhados, assim, né, e é muito bom vencer essas barreiras, para que justamente a gente vença os estereótipos, né, a gente entenda que o Rio Grande do Sul é muito diverso, né, e que é muito diferente do que é narrado pelo senso comum, assim, né, que somos bem plurais e muito diferentes, né? E eu acredito que esse tipo de espaço faz com que a gente possa propagar essas ideias, né? Entender melhor como é que é o norte, para além dos estereótipos que me chegam aqui, né? Porque chega primeiro isso, né? Estereótipo que é feito. Então é muito bom poder ouvir, né? Ouvir a Karina que está falando antes sobre o fazer daí. Estou bem empolgada, já fico pensando em várias coisas possíveis de ponte mesmo, assim, né? Para que a gente possa se fortalecer, assim, né? A gente só pode vencer uma narrativa ou construir novas narrativas com apoio. Eu acredito muito na coisa do coletivo, né? Na coletividade. A gente dificilmente consegue fazer alguma coisa sozinho, né?
ainda mais no cinema, assim, né? Então, fico muito feliz desse convite, espero que aconteçam muito mais encontros como esse, principalmente de lugares tão distantes, assim, né? Para que a gente possa, além de vencer fronteiras, construir pontes. Então, obrigada. Maravilha. Show. Que legal. Então, gente, eu também gostaria de agradecer, viu, sobre essa participação, esse diálogo, né, sobre o empenho das mães aí, né, articulando, a Jame, a Caia também aqui, dividindo esse momento histórico. E realmente, a gente desmembrar essas fronteiras, né, elas é de grande valia, né, a gente fazer essa troca, esse compartilhar ideias, vivências, momentos, né, é com certeza muito válido. Eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma forma que a gente possa ir, pregar, construir essas pontes, né? Eu estou aqui e com certeza viva o cinema, viva as Amazônias e viva a toda a cidade que nós somos e muito mais do que aquilo que nos é imposto. Então, viva! Karina, chegou uma pergunta aqui para ti, da Thalita, que vai mediar amanhã, se não me engano, a Thalita Menezes, né? Vai mediar amanhã o debate. Ela perguntou assim, que ela queria entender um pouco mais sobre o que tu falaste sobre essas diversas Amazônias, sobre a criação dessa Amazônia como única. Sim, Thalita, esse é um princípio da colonialidade. É um princípio digamos, de transgredir aquilo que nos é implementado. A Amazônia singular, ela é aquela criada, ela é quase um fetiche, sabe? Parece uma coisa, é um fetiche criado aos moldes da visão do desbravador, invasor, que veio para cá, imperou a sua força, imperou sua língua, imperou, legitimou, cometeu atrocidade, por exemplo, universalizar. Gente, olha o que é universalizar. Universalizar é nos tornar iguais, né? Tipo, por causa de tudo, só transformar a gente só num ponto. Então, a partir do momento que você tem esse diálogo de colonizar essa colonialidade e dizer assim, opa, nós somos além dessa Amazônia construída, inventada para atender vocês. Nós somos isso e somos também outras coisas. Essas outras coisas são vividas nos nossos modos de vida, nos nossos modos de se relacionar, nas chegadas de outros povos que também vieram para cá, para construir, por exemplo, o que se dizia que era uma coisa defendida, inclusive, que eles diziam assim, está vindo aqui porque a gente está vindo ocupar esse espaço maravilhoso, esse paraíso aí, o pulmão, né? Ainda nesse período de invasão não tinha saído pulmão do mundo, né? Isso aí já foi um diálogo construído a posteriori. Mas é um sentido mesmo de deslegitimar o que nos foi legitimado, sabe, Thalita? É você ver que as outras vertentes interpretativas que estão além do que a gente vê nos livros, por exemplo. O livro, ele é escrito para legitimar e fomentar esse poder imposto. Então, nós pretendemos, a ideia oposta é dar uma rasteira nisso aí, dizer que a gente não é só essa Amazônia, nós somos a Amazônia. Massa. Chegou outra pergunta aqui da Bruna Nelly. Você acha que a construção desse conceito universal concentra a produção sobre a Amazônia no eixo sudeste, impedindo a tomada da narrativa? Pode repetir, por gentileza, amor? Você acha que a construção desse conceito universal, né, sobre a Amazônia concentra a produção, acho que a produção audiovisual sobre a Amazônia no eixo sudeste, né? Ou seja, o sudeste concentrando a produção de narrativas sobre a Amazônia, né? Impedindo a tomada das vozes locais de produzir suas próprias narrativas, né?
Eu acho que é Eu não autoexplicativo, sei na se eu verdade. entendi a pergunta na maneira e, né, da intenção que perguntou, É, mas eu vou também. tentar responder. Por exemplo, se digamos que ele reproduz essa visão que se tem do, digamos, ótico, seria mais ou menos por esse rumo, porque eu acho assim, essa, de certa forma, é uma ideia, vamos dizer, né, uma ideia que ela ainda está gatinhando também, né? Vocês veem que isso é uma questão que ela vai mexer nas estruturas, as estruturas em toda uma base, né? Porque a partir do momento que você traz outra vertente ideológica para dentro de uma que já está tão arraigada, tão enraizada, mais enraizada que raiz de samaúma, entendeu? Que a samaúma é enorme, que uma árvore para cima, ela cresce para baixo, né? Daí tu imagina. Então, você desenraizar isso aí, né, no bom sentido, né, é um processo que, querendo ou não, finda-se meio que reproduzindo, né? Essa visão, por exemplo, do Sudeste sobre a gente aqui, de repente ela ainda é um pouco reproduzida, né? No sentido de, de, pode ser até de valorizar também, né? E tem esse intuito também, né? De valorizar e tal, que, querendo ou não, ela ainda está de pé. A Amazônia, essa questão do ecossistema, ela ainda está de pé. Não sei até quanto tempo, né? Que aí também a gente tem que batalhar para essas coisas fáceis não ocorrerem o que estão ocorrendo. E principalmente também, uma notícia triste mesmo, assim, absurdo. Hein? A gente acha que a dizimação dos indígenas, ela ocorreram só no princípio invasão. Cara, não, sabe? Rola até hoje, sabe? Agorinha tá rolando, sabe? Então, a gente trazer outras vertentes, outros pontos imagéticos de outros viés construtivos, dentro, por exemplo, do sistema nacional, de uma Amazônia, também tem vida, também tem trabalhadores. A verdade é que a gente é tudo globalizado. Querendo ou não, essa é a regra número 1 do sistema, é globalizar todos nós, né? E aí, determinados discursos, eu acredito, ainda findam sendo reproduzidos. Eu não sei, minha querida, se eu respondi a sua pergunta. Não sei mesmo. Tá? Você me diga, me feedback Eu no queria fazer bem. um acréscimo. Show. Queria fazer um acréscimo no que tu colocou, que respondendo também a pergunta da Thalita, né? Eu acho que é Thalita, que muito da narrativa tá concentrada na mão do Sudeste, a narrativa do que é o Sul, do que é o Norte, do que é o indígena, do que é o negro, tá tudo ali concentrado, muito porque a gente tem essa indústria que ainda ela não se estabeleceu, né, como um todo, assim. Então a gente está muito ligado ainda à coisa das emissoras, né, que é o que produz a imagem, que é o que chega na casa das pessoas, né. Então, tu liga a televisão e tu tá vendo o norte, né? Só que não, está sendo produzido pelo Sudeste, mas é muito porque o que nos chega vem da televisão, né? Que é o que consegue fazer alguma indústria aqui no Brasil, né? A gente vai num cinema, num shopping, nem o filme feito do Sudeste às vezes passa, né? Então isso é uma questão para nós, assim, né? Que tem 400 salas, 390 são da Marvel. Então, tipo, isso, assim, né? Eu ainda não entendi, não sei como é que não se pensou nisso ainda, né? Porque não é nenhuma genialidade pensar que botar 50% das salas para produção brasileira, no mínimo, né? Para que se incentive as pessoas a assistirem, né? E aí a gente vai poder ver a produção de um filme do norte mesmo, né? Feito por pessoas do norte. Porque onde faz filmes, né? Onde é que a gente assiste esses filmes, se não é nessas amostras e não é nos festivais, né? Como é que ele chega na grande população? Não está no cinema, e o cinema não abre espaço para isso. É muito difícil um filme produzido no norte ou no sul virar um blockbuster, sabe? É difícil para um filme brasileiro, ainda do sudeste, né? Então, há muito da narrativa é concentrada na mão do sudeste, porque ali estão as emissoras que consegue produzir alguma coisa, assim, né? Então, é de se pensar isso também, assim, né? E é de se pensar que essas emissoras, quando vão pensar a imagem
do norte ou do sul, do indígena, do negro, do oriental, sabe? Que se vá fazer uma pesquisa decente, né? Que se vá trazendo artistas para trabalhar, né? Dentro das suas produções, que se traga pessoas do sul para trabalhar para não ficar estereotipado, né? Para não ficar falso, assim, né? Se é o que a gente tem como indústria, se é só esse embrião, então que esse embrião pelo menos retrate de maneira mais ética mesmo, né? Porque às vezes chega tão ruim assim do quão não ético é a forma que é narrado, assim. Perfeito, Manas. Caia. Arrasou. É uma questão que passa por que ela é transversal, né? A gente não vai ter esse espaço nos cinemas se lá no início a gente não tiver formação de plateia, estímulo nas escolas, produção, núcleos de produção nas escolas, então são questões que se sobrepõem, né? Na formação de um espaço para distribuição dessas produções. Amigas, perfeita a fala de todas, adorei. A gente já está aqui nas 7h03. Já, acabando aqui, né, reforço, vai estar disponível lá no site da Mostra Cuité. Os filmes estão no YouTube, só ir no site, que tem o linkzinho para clicar lá. E aproveitando também, né, a gente citou a importância de fortalecer outras narrativas. Vai ter um filme lá que foi produzido no Oiapoque, que é um município aqui do extremo norte do estado, e ele retrata uma cerimônia indígena que não acontecia há cerca de 4 décadas. E é um curta sobre essa cerimônia, né? Aproveito para indicar, assistirem esse curta em especial, que está em exibição agora lá. E amanhã, só repassar rapidamente aqui a programação de amanhã para vocês. Amanhã a gente vai ter o debate Batalhas de Cinema Independente, Subjetividades Brasileiras, com a Rayane Penha, do Amapá, a Marina Kerber, do Rio Grande do Sul, e fazendo a mediação, a Thalita Menezes, do Amazonas. E vamos ter a exibição de Cartas sobre Nosso Lugar, Meu Corpo Feminino, Mazagão Porta do Mar, que é incrível, longa-metragem, não percam. Histórias de Mar Abaixo também, que é longa-metragem, todos eles perfeitos, não percam amanhã. E muito obrigada pela presença de todos nessa nossa conversa. Beijos. Abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. O Gurias terminou?